Oi, gente, tudo bem? O Tô no Meu Direito começou. E hoje a gente vai falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a desqualificação de vítimas de crimes sexuais nas audiências e também em investigações policiais. E para falar sobre esse assunto com a gente aqui no Tô no Meu Direito, convidamos a advogada Paloma Pereira. Doutora, seja muito bem-vinda novamente ao Tô no Meu Direito. Muito obrigada, Rose. É sempre um prazer, estou sempre disponível para estar aqui com vocês. Doutora, explica para a gente quais mudanças práticas essa decisão do STF pode trazer aí em questões de audiência e também na investigação de crimes sexuais. Rose, eu acho que a mudança prática mais palpável que a gente tem é realmente a proibição de utilização desses fatos alheios ao processo na audiência de instrução, que seja na investigação. Como é que a gente vai dar continuidade a isso? Como é que vai se aplicar na prática realmente, né? Simplesmente não pode vir ao processo questionamentos sobre o que é que a mulher fazia antes, sobre relações sexuais anteriores. Então, isso vai ocasionar nulidade do processo e realmente tem que se atentar porque não é para estar sendo utilizado. Tem também o questionamento da roupa, né? Onde você estava, com quem você estava, qual roupa estava usando. Então, isso não é algo que vai ser mais possível. Em crimes de estupro, principalmente, né? Que tinha aquela questão de, mas estava saindo de uma festa, você estava fazendo o quê? Você estava com quem? Você bebeu, ingeriu álcool? Isso não pode mais ser considerado. Por quê? O que é que isso leva a gente a perceber? Era uma tentativa de descredibilizar a vítima realmente para tirar a culpa de quem realmente é o culpado, que é o réu, e tornar a vítima culpabilizada ali naquele momento, que não é o certo, né? Então, essa decisão ajuda a influenciar também na questão de denúncias, né? A gente pode falar assim. Então, ela incentiva, de certa forma, a mulher, por exemplo, né, que foi vitimizada ali, que foi abusada sexualmente, a fazer essa denúncia, já que isso realmente é proibido, que existia uma dificuldade também da vítima com relação a isso. Tá, isso aconteceu comigo, mas chegando ali eu vou denunciar, vou me perguntar isso, vou me perguntar aquilo, vou começar a me questionar até um ponto que eu vou ser a culpada pelo que aconteceu comigo. Exatamente, Rose. É exatamente isso. Isso é uma decisão que a gente espera que realmente abra as portas do judiciário para que a gente consiga realmente ter um controle maior sobre isso, sobre o que acontece, porque muitas vítimas sofrem a violência e terminam ficando em silêncio, né? Como a gente comentou no último programa, que realmente elas ficam em silêncio por receio de como vai ser essa investigação, essas tratativas realmente da denúncia, do processo, da audiência. Então, isso é uma coisa que vem para melhorar e para deixar realmente o processo um pouco mais leve para a vítima, né? Que é realmente o Estado precisa proteger. Então, hoje o Estado, mais uma vez, está chamando a atenção assim, para dizer, gente, a gente precisa proteger a vítima é a vítima, foi ela que sofreu a consequência. Vamos parar de tentar culpabilizar a vítima ao invés de realmente julgar o réu. Doutora, como essa decisão do STF sobre essa responsabilização dos órgãos envolvidos, ela pode ser, de certa forma, implementada na prática, não no contexto do que já foi decidido ser colocado, mas também com relação à orientação, né, dos profissionais que trabalham nas delegacias, que vão estar ali à disposição para ouvir essa vítima. Então, como isso vai ser ajustado com esses órgãos? Inclusive, na própria decisão, saiu uma última modificação, né, que um dos ministros ele falou que é necessário a implementação de cursos preparatórios. E eu acho isso assim de extrema importância, porque eu sempre bato na tecla e vou continuar batendo. A gente tem muita legislação vigente que protege, mas faltam políticas públicas. Então, essa relação de realmente promover cursos que digam, não faz dessa forma, desse caminho não,
isso ocasiona a revitimização. Então, é realmente, o que é que a gente precisa fazer? Vai parar de estar realmente naquela situação, por exemplo, delegacia mesmo, eu atuo em delegacia e eu já passei por situações em que eu via o policial, não com o meu cliente, por exemplo, mas uma cliente diversa, sendo questionada realmente sobre o que é que estava vestindo, mas o que é que fez, e isso e aquilo. Então, eu acho muito necessário apertar esse ponto e fazer essa mudança. Doutora, quais são as possíveis consequências para policiais, advogados, até mesmo juízes que desrespeitarem essa nova diretriz que foi colocada aí pelo STF? As consequências vêm sempre como uma responsabilização, né? Penal, civil e administrativa. A gente conta com advertências, o próprio processo administrativo, né, que pode acontecer. Então, é uma coisa um pouco vaga, porém, que será responsabilizado, entende? Então, isso é algo que ainda precisa melhorar nesse ponto, né? Sim, exatamente. Porque, assim, como não é uma lei, a gente não tem ali escrito exatamente o que vai acontecer. Porém, existe a orientação e que ocorra essa responsabilização. O juiz, ele tem o papel ali de estar mediando aquilo, de dizendo assim, porque está até na decisão que o julgador, ele realmente tem a necessidade de estar ali atento e observando todo o procedimento, porque isso pode ocasionar a nulidade do processo. Então, precisa realmente ter essa atenção, porque eles podem ser responsabilizados penalmente, civilmente e administrativamente. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua falando sobre essa decisão do STF e você vai ver que o caso Mariana Ferrer foi muito importante para essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E vai ver também que o STF derrubou a tese de legítima defesa da honra. É já, depois do intervalo, fica aí, eu volto daqui a pouquinho. O Autônoma Direito está de volta e a gente está falando aqui sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a desqualificação de vítimas de crimes sexuais nas investigações policiais e também nas audiências. E o caso Mariana Ferrer foi muito importante para essa decisão do STF. A Lei Mariana Ferrer foi sancionada em 2021. Ela proíbe a desqualificação das vítimas em audiências. O projeto foi inspirado no caso da influenciadora digital Mariana Ferrer, que denunciou ter sido dopada e estuprada pelo empresário do ramo de futebol André de Camargo Aranha, durante uma festa em Santa Catarina no ano de 2018. Durante o julgamento, o advogado de defesa do acusado fez várias menções à vida pessoal de Mariana. Inclusive, utilizou fotos íntimas da vítima. Segundo a lei sancionada, durante as fases de instrução e julgamento do processo, ficam proibidas a manifestação sobre fatos relativos à denunciante que não constem nos autos e o uso de linguagem, informações ou materiais ofensivos à dignidade dela ou de testemunhas. E é sobre isso que eu continuo aqui conversando com a advogada Paloma Pereira. Doutora, explica para a gente como essa lei Mariana Ferrer se complementa também com essa decisão do STF quando a gente fala da proteção a essas vítimas. Rose, o caso de Mariana, ele realmente foi muito marcante, tanto que foi amplamente utilizado durante o julgamento da ADPF, né? Agora, da decisão que a gente teve. Por quê? Foi um exemplo claríssimo de tentativa de desqualificação da vítima por conta de fatos alheios. Porque o advogado do réu, ele juntou ao processo fotos sensuais, na concepção dele, de Mariana, tentou desqualificar. Inclusive, durante a audiência, ele teve uma postura, assim, agressiva, realmente, ao ponto dela mesma pedir licença e chorando durante a audiência, dizer assim, excelência, o que é isso? O que é que está acontecendo? E tanto que o juiz desse caso, ele foi advertido ao final, porém, a gente não tinha nada sobre isso, realmente, né? Entretanto, o nosso Código
a nossa Constituição, ela já traz, né, a dignidade da pessoa humana, a liberdade. Então, são só realmente coisas que precisam ser novamente esclarecidas, mais uma vez, para que fique mais claro ainda que precisam ser respeitadas, né? O caso de Mariana e essa decisão, que o caso de Mariana gerou a lei, que gerou agora essa decisão, a ADPF, que nós estamos aqui discutindo, que realmente eu acho de suma importância, porque hoje a lei de Mariana, ela protege as vítimas, porque protege testemunhas, enfim, dessa violência estatal, que não é correta, porque o que é que a gente tem? O Estado está aqui para proteger. Então, essas coisas são realmente para quebrar essa barreira inicial e facilitar o acesso dessas vítimas à justiça, que é o certo. Uma tese que foi derrubada pelo STF foi a questão da legítima defesa da honra, que é uma tese até recentemente usada, né, em casos, por exemplo, de feminicídio, violência doméstica, violência sexual. Explica para a gente um pouquinho sobre essa tese, doutora, e a importância dela ser agora derrubada pelo STF. Essa tese, ela era amplamente utilizada, como você mesma falou, em caso de feminicídio, de violência sexual. Por quê? Porque o homem, após cometer aquele ato, o seu advogado buscava uma forma de descredibilizar a vítima, utilizando comportamentos dela. Então, fazia com que ele dissesse que aconteceu aquilo porque ele estava protegendo a honra do homem. Assim, por exemplo, o feminicídio realmente é o que mais era utilizado, essa honra, em tribunal do júri, principalmente. Por quê? Porque era marido e mulher, estava ali, ele dizia que houve desrespeito. Por exemplo, em caso de traição. O que é uma traição? Dá o direito da outra pessoa ir lá e tirar a vida da outra? Não dá. Então, o STF derrubou isso, e isso voltou à tona até porque houve uma proibição, inclusive nessa decisão da ADPF, de que não se pode utilizar para beneficiar o réu essa situação de citar essa vida pregressa para que ocorra a nulidade do ato, para que anule todo o processo. Então, não é possível, não cabe a utilização dessa decisão da ADPF em casos dessa tentativa de utilização dessa legítima defesa da honra do homem. Porque não tem como a gente beneficiar mais ainda uma pessoa que está ali tentando prejudicar uma pessoa que já foi tão prejudicada, né? Doutora, na sua opinião, o que a gente já avançou e o que ainda precisa avançar com relação a esse tema, né, da proteção e daquele apoio realmente a essa vítima que está ali disposta, denunciando, passando por um processo que a gente sabe que não é tão simples, não é fácil, mas o que a gente ainda precisa avançar diante desse cenário? Nós precisamos de políticas públicas, porque temos legislações incríveis, temos legislações muito coerentes. Cada vez que a gente tem uma decisão nova, esse círculo vai fechando mais ainda. Então, basicamente, o que nós fazemos hoje é a interpretação do que já existe. A nossa Constituição, ela é muito garantidora dos nossos direitos. Porém, até hoje nós precisamos estar ali destrinchando o que é que precisa acontecer. Então, a gente precisa de política pública. Porque o que acontece, e muito, é a revitimização dessas vítimas que chegam até o poder público, que chega até uma delegacia, até uma audiência de instrução realmente, e é revitimizada por conta do que já aconteceu. Ela chega lá querendo dizer, olha, aconteceu isso, isso e isso, e eu vim aqui denunciar, e aí em sede de delegacia mesmo, o que é que acontece? O policial, já vi inúmeras vezes, o policial chega e faz assim, mas o que é que aconteceu? Mas você vai voltar para ele? E você estava vestindo o quê? Você estava usando o quê? Isso precisa parar. Para isso parar, nós precisamos de políticas públicas que realmente orientem, que dê um curso preparatório para aquele policial. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, só precisa realmente continuar no caminho e seguir mais firme nessas decisões.
Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Tô no Meu Direito. Obrigada, Rose. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Prazer nosso. O Tô no Meu Direito fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau.